Todo erro grave começa do mesmo jeito. Não com raiva, não com loucura, mas com certeza. A certeza de que aquela decisão é justa, necessária, inevitável. Hoje, você vai ouvir 5 histórias de deuses, de mitologias diferentes, que erraram não por ignorância, mas porque acreditavam estar absolutamente certos. E em todas elas, o preço não caiu sobre quem decidiu, caiu sobre o mundo. Número 1, Suzano, mitologia japonesa. O descontrole que apagou a luz do mundo. Suzano sobe ao céu, dizendo que quer apenas se despedir da irmã, a Amaterasu. Isso está registrado no Kojiki, o texto mais antigo da tradição japonesa. Mas o que vem depois não é despedida. Susanoo destrói os arrozais sagrados, profana os espaços rituais. E por fim comete o ato que rompe a ordem do mundo, a remessa. Um cavalo esfolado dentro do salão de tecelagem sagrado, uma serva morre no caos. Ele não se vê como vilão. Ele se vê como alguém que tem motivo. A consequência é imediata. Amaterasu se fecha na caverna de Amano Iwato. E quando a deusa do sol se esconde, o mundo inteiro mergulha na escuridão. Céu e terra entram em colapso ritual por anos, até que os deuses consigam trazê-la de volta. O erro de Susanoo não foi violento. Foi achar que sua emoção justificava destruir aquilo que sustentava o mundo. Antes de Prometeu errar, o mundo já era desigual. Nos mitos mais antigos, os humanos não são fracos por natureza. Eles são frágeis porque dependem dos deuses para sobreviver. Sem fogo, não há proteção contra o frio. Não há metal. Não há cidade. Não há avanço. Prometeu observa isso em silêncio. Ele não age por impulso. Ele age por conclusão. Nos relatos de Hesíodo, Prometeu decide que os deuses, especialmente Zeus, retêm poder demais e que alguém precisa forçar um novo equilíbrio. O primeiro passo não é o roubo, é a humilhação. No sacrifício de Mecone, Prometeu divide o boi de forma calculada. Carne boa escondida, ossos cobertos de gordura brilhante. Zeus escolhe a parte errada e entende imediatamente o que aconteceu. A resposta vem fria, não explosiva. Zeus retira o fogo da humanidade. O mundo volta à escuridão. Prometeu então comete o erro que ele acredita ser definitivo. Ele rouba o fogo do Olimpo, esconde a chama em um caule oco e devolve aos humanos. Na lógica dele, o problema está resolvido. Mas o mito deixa claro: o conflito não acabou, ele apenas mudou de forma. Zeus não responde destruindo Prometeu de imediato. Ele responde criando algo que entra lentamente na vida humana. Pandora. Com ela, surgem doenças, fadiga, sofrimento, envelhecimento. Não como evento único, mas como condição permanente. A humanidade passa a viver sob um novo regime. Não apenas sobreviver, mas pagar. Prometeu é acorrentado. Seu castigo se repete dia após dia. Mas o mito é cruel em silêncio. O sofrimento dele é limitado. O sofrimento humano, não. O erro de Prometeu não foi desafiar Zeus. Foi acreditar que podia controlar as consequências de um conflito entre deuses. Quetzalcoatl, tradição mesoamericana. A pureza que encerrou uma era. Antes da queda, Tolán era um centro do mundo. Nos registros náhuatl preservados nos Annals of Cuautitlan, Quetzalcoatl governa como figura civilizadora. Ele estabelece rituais, leis, limites. O mundo funciona porque cada coisa permanece no seu lugar. Quetzalcoatl acredita que ordem nasce da correção moral. Que exemplo é suficiente? Que disciplina mantém o cosmos de pé? E por muito tempo, funciona. Mas o erro começa antes da queda. Começa quando ele acredita que está acima da falha. Tezcatlipoca não o enfrenta com guerra. Enfrenta com dúvida. Ele mostra um espelho. Mostra o tempo passando. Mostra o desgaste que Quetzalcoatl se recusa a aceitar. Depois vem o golpe ritual. A bebida, a quebra do autocontrole, a perda pública da medida. Não é apenas vergonha, é ruptura. A autoridade ritual de Quetzalcoatl se dissolve. Tolán entra em decadência. O centro do mundo perde estabilidade. Quetzalcoatl parte, caminha para o leste. E o mito encerra dizendo que ele se imola, e seu coração se transforma na estrela da manhã. O mundo não explode, mas muda para sempre. O erro de Quetzalcoatl não foi moral, foi estrutural. Ele acreditou que pureza bastava para sustentar um mundo que também conhece o engano. Antes de Odin errar, ele já tinha poder. O que ele não tinha era paz. Nas tradições mais antigas preservadas na Edda poética, Odin é descrito como alguém que nunca se satisfaz com o que sabe. Ele não busca conforto, ele busca visão. Por isso ele aceita o preço.
Ele sacrifica um olho em Mimir para beber da fonte do conhecimento. Depois, se pendura na árvore do mundo por 9 noites, ferido por sua própria lança, oferecendo a si mesmo, não por redenção, mas por runas. Quando Odin retorna, ele não volta mais sábio no sentido humano. Ele volta mais preparado. A partir desse ponto, tudo vira antecipação. O mundo deixa de ser vivido e passa a ser administrado. Valhalla nasce dessa lógica, não como homenagem aos mortos, mas como sistema. Os guerreiros que morrem em batalha são escolhidos, reunidos, treinados todos os dias para uma guerra que Odin sabe que virá. O detalhe mais pesado é este: Odin conhece o fim. Nas profecias da Völuspá, o Ragnarök não é surpresa. Ele sabe que Fenrir romperá suas correntes, sabe que os deuses cairão, e sabe que ele mesmo será devorado. Mesmo assim, Odin não recua. Ele prende Fenrir enquanto pode. Ele aceita sacrifícios. Ele transforma vidas em peças de um tabuleiro que não pode ser vencido. O erro de Odin não é ignorância, é convicção fria. Ele confunde conhecer o destino com controlá-lo. E todos que seguem alguém assim acabam lutando uma guerra que já nasceu perdida. Quando Fenrir finalmente o engole, não há heroísmo. Há conclusão. O mundo não acaba naquele momento. Mas tudo que vem depois carrega o peso de escolhas feitas muito antes. Zeus, mitologia grega, quando ordem vira extermínio. Zeus não se vê como tirano, ele se vê como corretor. Depois da guerra contra os titãs, Zeus acredita ter trazido estabilidade ao mundo. Os deuses estão no poder. A ordem foi restaurada, mas com o tempo, algo começa a incomodá-lo. Nos mitos preservados por Ovídio, Zeus observa a humanidade de perto e não vê progresso. Vê violência, vê quebra de leis sagradas, vê desrespeito aos próprios deuses. O episódio de Licaon não é um detalhe, é o limite. Licaon tenta enganar Zeus oferecendo carne humana em sacrifício. Não por ignorância, mas para testar se aquele visitante é mesmo um deus. Zeus não reage com fúria imediata. Ele observa, confirma, e então conclui algo muito maior. O problema não é um homem, é a humanidade. Nesse ponto, Zeus toma a decisão que define tudo. Ele decide que corrigir indivíduo por indivíduo não funciona mais. A resposta é total. O dilúvio começa. Chuvas incessantes, rios transbordando, cidades desaparecendo, gerações inteiras apagadas. Não é uma punição exemplar, é uma limpeza. Deucalião e Pirra sobrevivem por acaso ou permissão. O mundo recomeça. Mas ele não recomeça inocente. O erro de Zeus não foi punir Licaon. Foi acreditar que destruir quase tudo era justiça. O mundo volta. Mas agora nasce sob a memória do medo. E toda ordem fundada no medo cobra seu preço depois. Se essa história ficou pesada demais, vamos simplificar. Todos esses deuses erraram do mesmo jeito. Não foi por raiva, não foi por loucura, não foi por maldade gratuita. Eles erraram porque achavam que estavam certos. Susanoo acreditou que sua dor justificava destruir o que mantinha o mundo funcionando. E o mundo ficou sem luz. Prometeu acreditou que estava fazendo justiça e criou um conflito eterno entre deuses e humanos. Quetzalcoatl acreditou que pureza moral bastava. E não percebeu que um mundo inteiro pode ruir quando a autoridade cai. Odin acreditou que conhecer o destino era o mesmo que controlá-lo. E transformou tudo ao redor em preparação para um fim inevitável. E Zeus acreditou que destruir quase tudo era a única forma de restaurar a ordem. E fez o mundo recomeçar, com medo. Se existe uma linha que une todas essas histórias, é essa. O erro mais perigoso não é errar. É errar com convicção absoluta. E é por isso que essas histórias não falam só de deuses. Elas falam de poder, de liderança e do preço que sempre cai em quem não decide nada. Se você ficou até aqui, é porque esse tipo de história te interessa. Aqui a gente não conta mitologia como fantasia. A gente conta como consequência. Se inscreve no canal e deixa o like, porque todos os vídeos aqui seguem essa linha. Deuses de várias mitologias, erros irreversíveis e histórias que quase nunca são contadas desse jeito. E agora me diz nos comentários, qual desses deuses cometeu o erro mais humano de todos?